Olá a todos, que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nessa série que eu tenho gravado, Uma Palavra Muda Tudo, eu tenho hoje aqui uma mensagem que o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito do medo, dos temores que geralmente afrontam a nossa vida. Aliás, o medo ele tem as suas desvantagens, mas também tem suas vantagens. Eu vou falar aqui. Certa vez o Senhor Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Seus discípulos estavam dentro de um barco e Jesus aparece aos seus discípulos andando por sobre as águas. E isso, naturalmente, fez com que os discípulos olhassem, vissem aquilo e achassem que era um fantasma. Porque até então, você já viu alguém humanamente andando sobre as águas? Não, você nunca viu. Eu também não. Mas os discípulos de Jesus viram Jesus andando sobre as águas. E eles ficaram apavorados, até porque era tarde da noite, escuro, e eles viram aquele vulto e imaginaram então que seria um fantasma. E começaram a gritar: socorro, um fantasma! E Jesus então imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. São inúmeras vezes que o Senhor Jesus repetiu esta palavra: não temas, ou então não temais, dando a entender que quando Jesus está na situação, então não há por que temer. De repente, a situação que você está vivendo hoje está fazendo você ter medo, receio, está te trazendo preocupações, o medo de não vencer, o medo de não conseguir. Mas o Senhor Jesus, ele fala hoje para você a mesma coisa que ele falou para os seus discípulos no momento em que eles estavam amedrontados, angustiados, temerosos. Jesus disse: não temais. Hoje Jesus está dizendo para você não ter medo, não temer a situação que você está vivendo, até porque existem situações que elas são permitidas pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque geralmente é no meio das aflições que o Senhor mais manifesta seu poder. Você pode observar que no meio das suas lutas, das suas dificuldades, você vai dizer assim depois, você vai dizer assim: olha, alguém vai te perguntar, vem cá, como é que você venceu aquela situação? A pessoa já te pergunta porque sabe que era difícil. Aí você vai dizer: só Deus. Foi Deus que me ajudou. Porque humanamente eu não tinha como vencer aquela situação. Mas foi o poder de Deus que se manifestou na minha vida. Eu esperei de tanta gente, mas a solução veio através do poder de Deus. Por isso que Jesus disse para eles: não temais, tende bom ânimo. Quer dizer, diante de certas situações, só lhe restam duas coisas: é você não ter medo e ter bom ânimo, mesmo diante de uma situação difícil. Respondeu-lhe então Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro fez naquele momento um desafio.
mesmo na sua dúvida, mesmo no seu temor, mas ele fez o desafio. Ele disse assim: se és tu, manda-me ir e ter contigo. Você sabe que apesar do medo, da dúvida, mas Pedro tinha consciência de que se fosse Jesus, ele poderia também fazer a mesma coisa. Ele poderia também andar sobre as águas. Pedro, ele entendeu, ele creu que se Jesus dissesse, vem, ele poderia ir sem medo. Então Jesus disse para ele, vem, pode vir. E Pedro, descendo do barco, Pedro então andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, foi ao encontro de Jesus. Você está entendendo o que o Senhor quer que façamos? É que nas nossas lutas, mesmo nos nossos medos, mesmo nas nossas dificuldades, mas que estejamos andando ao encontro de Jesus. É isso que você tem que fazer. Ir até Jesus. Mesmo que os problemas estejam te sufocando, mas ande em direção ao Senhor. Vá ao encontro de Jesus. Andando por sobre as águas significa andar por sobre as situações, andar por sobre os problemas. De repente você está andando sobre as ameaças, sobre as... Você tem que andar pela fé. Você tem que andar, você tem que ir ao encontro de Jesus. Então, Pedro foi. Mas houve um momento em que Pedro, ele reparou na força das águas, dos ventos, e aí ele teve medo. Olha isso, reparando, porém, na força do vento. O vento tem suas forças. Os problemas têm suas forças. As ondas têm suas forças. As dificuldades têm suas forças. E principalmente, quando você toma uma atitude de fé, as forças do mal, muitas vezes, elas afrontam ainda mais exatamente para acontecer exatamente o que aconteceu com Pedro. Ó. Reparando. Essa palavra reparar sugere, sabe o quê? Prestar atenção, dar atenção. Então, reparando, porém, na força do vento, coisa que ele não tinha que fazer. Ele tinha que olhar para Cristo, que disse para ele, vem. Então ele teve medo. E começando a submergir, quer dizer, afundar, ele gritou, salva-me, Senhor. Apesar dele estar afundando, mas ele sabia quem poderia salvá-lo. Você pode até estar afundando nos seus problemas, nas dificuldades, mas você sabe quem tem o poder para te salvar, para te dar a mão e lhe tirar do fundo desse poço que você esteja vivendo. E prontamente, olha isso, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus deixou claro que foi a dúvida que o levou a afundar. O que tem te levado a afundar nos problemas? As dúvidas, o medo. Isso vai levar você ao fundo do poço, né? De repente até você fala, estou no fundo do poço. Mas não existe um poço o qual Jesus ele não possa estender a mão e lhe tirar de lá. Então Jesus estendeu a mão e disse, por que você duvidou?
É a mesma coisa de dizer assim, você estava indo tão bem, e quem sabe até você também não estava indo tão bem. Você um dia buscou mais a Deus, um dia você estava numa igreja, vivendo a sua fé, lendo a Bíblia, orando, mas aí, de repente, você achou que pelo fato de estar dentro de uma igreja, pelo fato de ler a Bíblia, os problemas não viriam. E os problemas vêm. Tem um ditado que diz que a chuva que molha José, molha também o Zé. Né? E é verdade. Então, você estava dentro de uma igreja, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, mas aí veio uma situação e você pensou assim, poxa vida, eu estou dentro da igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou crendo, eu falo com Deus, e por que que Deus permitiu isso? Meu irmão, eu vou lembrar o que uma vez disse o salmista Davi, no Salmo 119, versículo 71. Davi disse assim, foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para conhecer os teus decretos. As aflições, as lutas, as batalhas que Deus permite na nossa vida, é importante que você saiba que Ele pode até permitir, mas Ele não te deixa só. Ele nunca, nunca nos deixa só. Ele está ali. É como aquele pai que diz assim para o filho, vai meu filho. Mas o pai fica ali, por perto, observando, e na hora que ele vê o perigo chegar, o pai imediatamente toma a frente. Pois é assim que você tem que crer. Acredite nisso. Eu espero que esta palavra possa de alguma maneira ter trazido força para você e você fazer das suas lutas um trampolim para uma grande vitória na sua vida. Eu estendo aqui as minhas mãos e profetizo sobre a tua vida uma bênção, uma vitória em nome de Jesus. Uma palavra muda tudo. Me siga, siga este canal, comente, curta, para que você possa continuar recebendo mais mensagens como essa. Eu sou o Bispo Giovanni Pedrosa e gostaria muito que você passasse a seguir este canal. Uma palavra muda tudo.